Questão 91. Tendo em vista a necessidade de economia de energia elétrica, os climatizadores de ar surgem como uma alternativa econômica. Esses dispositivos utilizam a evaporação da água como método de troca de calor, conforme esquematizado na figura. Então tem aqui um desenho bem bonitinho. O ar quente vai chegar aqui por fora, o ar externo, vai passar aqui por essa estrutura, que ele chama de painel evaporativo. Aqui em cima tem um distribuidor de água, então fica gotejando a água ali de cima. Essa água líquida vai vaporizando, vai evaporando aqui nesse painel, e ao evaporar, ela consegue resfriar o ar que veio de fora. Então aqui vai ter um ar fresquinho e limpinho para o seu ambiente. O ar externo, que é quente, é aspirado para o interior do painel evaporativo e, em contato com a água fria, tem sua temperatura diminuída. Umidificado e mais frio, o ar é empurrado pelo ventilador ao ambiente interno. Bom, até aqui foi só uma descrição, foi só um contexto ali para o que a questão realmente vai perguntar. A partir de agora que fica importante. A resposta da questão, inclusive, ela vem exatamente nessa frase aqui, ó. Quanto maior é a redução de temperatura produzida pelo climatizador, ou seja, quanto mais ele conseguir resfriar o ar que veio de fora, maior é a sua eficiência, o que faz todo sentido. Você compra um ar-condicionado ou esse evaporador, esse, como é que ele chama? Climatizador de ar, o seu objetivo é resfriar o ar. Se o seu objetivo é resfriar o ar que veio de fora, quanto maior essa redução de temperatura, melhor é o seu equipamento. Simples. A tabela 1 apresenta a redução da temperatura produzida por um desses aparelhos em função do quê? Da temperatura de entrada do ar e da sua umidade relativa percentual. Então são dois fatores que influenciam nessa queda de temperatura. O quanto que a temperatura vai diminuir depende daquela região, qual que é a temperatura do ar que está entrando, a temperatura de entrada, e também dessa umidade relativa percentual. Enquanto a tabela 2 apresenta os valores médios de temperatura e os valores da umidade relativa do ar de 5 cidades brasileiras no mês de setembro. Bom, o texto da questão é tão grande que nem coube aqui em uma única página, então aqui embaixo temos a continuação com essas tabelas e também com o enunciado. Então vamos lá, tabela 1, temos ali diversos valores, tanto de umidade relativa, que está aqui, umidade relativa, quanto de temperatura do ar. E esses dois fatores vão determinar qual é a redução de temperatura produzida. Então é você encontrar aqui as coordenadas para saber qual é a redução de temperatura que o aparelho vai conseguir entregar. Ok, considerando os dados apresentados para o mês de setembro, em qual destas cidades o climatizador de ar é mais eficiente? Então a resposta já estava no texto. A resposta estava no texto. Prof, essa questão é de qual assunto? Assunto nenhum. É uma questão de interpretação de texto e de tabela. Acabou. Não tem que saber calorimetria, o que é umidade relativa, vaporização, nada disso. É só interpretação. Ele nos falou no texto que ser mais eficiente é apresentar a maior redução de temperatura. Então a gente vai ter que olhar cidade por cidade e ficar procurando ali qual é a redução que cada uma delas produz. Simbora. Chega de preguiça, vamos começar aqui com a primeira cidade, que é Barbalha. Nunca tinha ouvido falar antes, no Ceará. Então vou pegar aqui, Barbalha tem uma temperatura. A temperatura do ar no mês de setembro, foi ali em média de 26 graus Celsius e a umidade relativa 58%. Então a gente vai procurar esses dois valores na tabela 1. É uma engenharia reversa. Começa na tabela 2 e depois vai para a tabela 1. Bom, 26 graus Celsius está aqui. 26 graus Celsius está aqui. São esses valores aqui que a gente já está procurando. Mas a umidade relativa é 58. 58 se encaixa nessa terceira linha, entre 50% e 59% de umidade. Então vou pegar aqui, para essa umidade. Aí você faz só realmente o cruzamento, dessas duas linhas, não tem muito segredo. Você vai fazer aqui o encaixe, desses dois valores, vai bater ali exatamente em 5,7
graus Celsius. Vou deixar grifadinho e agora eu vou apagar para não ficar muitas cores aqui, né, e ficar uma coisa muito bagunçada. Então já achamos que instalando esse climatizador nessa cidade de Barbalha, a variação de temperatura que ele consegue produzir é de 5,7, uma queda de temperatura de 5,7. Será que vai ser a maior eficiência? Não sei, vamos ter que repetir para todas as outras cidades. Então simbora, pegar agora Belém. Temperatura 27,5, tá aqui. Umidade relativa 75, né? Úmido pra caramba, tá aqui na última linha da nossa tabela. Vai batendo 2,6. Poxa, muito pouco, né? É uma redução de temperatura muito baixinha, pouco significativa. Então, certamente, Belém não vai ser o lugar mais eficiente. Vamos pegar outro. Agora, Cáceres. Cáceres, 28,5 na temperatura. Tá aqui o 28,5. E 51 na umidade. 51 tá aqui. Bom, o valor obtido é de 6,2 graus Celsius na redução de temperatura. Beleza? Por enquanto, quem está ganhando é essa cidade de Cáceres. Teve a maior queda de temperatura. Vamos para a próxima, Corumbá. Corumbá. Deixa eu pegar aqui uma outra corzinha. Fazer de roxinho. Ok, Corumbá. Não, melhor. Fazer de vermelho. Pronto. Bom, Corumbá, temperatura 27, umidade 52. 27, 52. Vai bater aqui no 5,9. Não é a vencedora, né? Ainda estamos com a cidade de Cáceres. E, para finalizar, Janaúba, em Minas Gerais. Temperatura 25,5. Umidade relativa 40. Então, vamos lá. 25,5 tá aqui, ó. Temperatura baixa, né? E umidade também bem baixinha, 40. Ó, umidade 40, estamos aqui. Então deu 7,1 e ela então vai ser a vencedora, né, a grande campeã. Esse umidificador, esse climatizador, né, melhor dizendo, colocado em Janaúba é onde vai ter a maior queda de temperatura, 7,1. E se ele reduz muito a temperatura, ele é mais eficiente. Então pronto. Aqui está a nossa resposta, gabarito letra E, em Janaúba. Uma questão que é de física, porque o contexto todo é da física. Ela não se encaixa muito bem em biologia e nem em química, certo? Mas o conteúdo não é de nada da física. O contexto é da física, mas para resolver a questão foi puramente interpretação de texto e interpretação de gráfico. E assim, eu fui fazendo bem passo a passo, olhando cidade por cidade, mas você podia bater o olho aqui e tentar achar um pouco mais rápido, só percebendo o comportamento nessa primeira tabela. Se você prestar bastante atenção, a gente vê que os maiores valores estão nessa primeira linha. Assim, de longe, estão nessa primeira linha. 8,6, 8,7, 8,8, 9, enfim, todos são maiores, né? Todos são maiores. Aqui embaixo, ó, também temos os menores. Então fica muito evidente que a cidade onde vai ter o melhor desempenho, a melhor eficiência, é na cidade que tiver menor umidade relativa. Claro que é um pouco arriscado, né? O ideal é fazer bem passo a passo como eu fiz. Mas a gente não tem dúvida que todos os valores aqui de cima são os de maior queda de temperatura, né? Onde temos as maiores variações de temperatura. Então você pode olhar, na verdade, só para umidade relativa e procurar pela menor umidade relativa, que é justamente em Janaúba. Mas tem que ter o olho um pouco mais esperto, já tem que ter aquela visão um pouco mais apurada. Na dúvida, faz ele passo a passo que não tem erro.